Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Estatística Experimental. Nessa videoaula nós vamos falar de contraste, né? Basicamente contraste de médias. O que é o contraste de médias e qual a sua importância dentro da estatística experimental, dentro da experimentação? Bom, quando nós trabalhamos aí com contraste de médias, né, basicamente nós estamos fazendo algum tipo de comparação. Tá? Vamos lembrar lá da nossa análise de variância, quando a gente faz a análise de variância para algum determinado tipo de experimento, né, de um determinado delineamento experimental. Na nossa análise de variância, na hipótese H0, nós estamos comparando que a média de todos os tratamentos, né, são iguais entre si, contra a hipótese alternativa de que não são todos iguais, acontece pelo menos alguma diferença, algum par de médias que diferem entre si. Tá? Mas veja bem, quando você utiliza a análise de variância e na análise de variância nós rejeitamos a hipótese nula, né? Nós dizemos que é significativo, né? Portanto, nós, nesse caso, rejeitamos a hipótese nula, nós concluímos, então, que existe pelo menos um par de médias lá que diferem entre si, apesar de eu não saber qual é ou quais são essas médias que diferem entre si. Aí que vai entrar, então, a finalidade, o uso do contraste. Por quê? Porque o contraste de médias, né, ele é bastante importante dentro da área de estatística experimental. Principalmente quando a gente trabalha, né, ou fazemos análises aí que envolvam mais de dois tratamentos, mais de duas médias de tratamentos, 3, 4, 5 e assim por diante. E daí, nós vamos então fazer o uso do contraste, né? O contraste vai permitir ao pesquisador estabelecer comparações entre tratamentos ou grupo de tratamentos que sejam de interesse. Então, quando você trabalha com contraste de médias, na verdade, o pesquisador, o experimentador, ele está estabelecendo algum tipo de comparação que seja de interesse prático, algum tipo de comparação que ele visualiza, né, lá ao longo do seu experimento que tem alguma finalidade lá. Tá? E esses tipos de comparações também devem ser consideradas e estabelecidas lá desde o início, né, no caso, no planejamento experimental. Tá? Porque muitas vezes você tem vários tratamentos, né, e às vezes o pesquisador ele tem interesse em alguns tratamentos, em comparações mais específicas lá. Tá? De fato, a gente tem o seguinte, né, então a gente precisa entender o que é o contraste de médias, né? E qual a sua importância. Então, vamos ver o seguinte, uma combinação linear de médias, cujos coeficientes somam zero, vai constituir um contraste de médias. Daí a gente pode, então, denotar dessa forma que está aqui, né? Ou seja, eu tenho que esse meu C aqui é igual, né? A1, M1, mais A2, M2 e assim por diante, mais até um AI, MI, né? Esse I aí aqui maiúsculo denotando o número, né, de tratamentos, o número de elementos que vão aparecer nesse contraste, né, que eu estou estabelecendo. Tá. Mas eu tenho o seguinte, que esse C aí, ele pode ser uma combinação linear de médias, tá? Mas para ser contraste, é claro, então nós temos que a soma dos coeficientes deve ser igual a zero, ou seja, o somatório de I igual a 1 até I, de A e I deve ser igual a zero. Se essa soma aqui for igual a zero, daí nós vamos dizer que C vai ser denotado como contraste de médias. Tá? Ou, em outras palavras, eu vou somar A1 mais A2 mais A3 mais até um AI. Né? Se a soma desses coeficientes der zero, portanto, eu tenho um contraste de médias. E a ideia para o pesquisador é estabelecer contraste de médias, né, que tenham interesse prático, tá? Ou seja, que denota algum tipo de comparação para ele. Então, ele vai criar o contraste de tal forma que esse contraste constitua algum tipo de comparação de interesse lá para ele, no experimento no qual ele estiver realizando. Bom, vamos ver então um exemplo aqui. Ó. Se M1, M2 e M3 aqui são as médias de 3 tratamentos, verificar então se C1, C2 e C3, né, são contrastes. Bom, então é bem simples, né? C1 aqui, perceba que ele é o quê? M1 menos M2. Na verdade, o contraste mais simples que existe é o contraste formado por duas médias de tratamentos, né? Você tem duas médias envolvidas aí, é o contraste de média 2 a 2. É o contraste mais simples que existe, tá? Então, o coeficiente que multiplica o M1 aqui, no caso, ele vale 1. E o coeficiente que multiplica M2 aqui, no caso, ele vale menos 1.
Tá? Então, nesse caso, se eu somar os coeficientes 1 com menos 1, essa soma aqui é igual a zero. Portanto, eu posso dizer que esse C1 aqui, ele é, né, um contraste de médias. E qual que é o significado desse C1? Bom, vamos verificar o seguinte, né, que esse C1 ele é uma comparação do que? Eu estou comparando a média do tratamento 1 versus a média do tratamento 2. Você pode pensar nesse negativo aqui como versus, né, ou seja, a média do tratamento 1 versus a média do tratamento 2. Tá? Em outras palavras, é interesse, você pode, na nossa hipótese H0, o que a gente trabalha? Com o contraste C1 aí é igual a zero, contra a hipótese alternativa de que ele é diferente de zero. Ora, se C1 é igual a zero, significa que eu vou pegar M1 menos M2 igual a zero. M1 menos M2 é igual a zero significa que eu estou fazendo o quê? M1 é igual a M2, na hipótese H0. E na hipótese alternativa de que M1 seja diferente de M2. Tá? Então, nós estamos comparando se a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2. Tá? Isso é o significado, então, do contraste C1. Já o contraste C2, né? Perceba que no contraste C2... Aliás, vamos ver se o C2 é contraste, né? Eu estou falando contraste, mas ainda não sei se é contraste. C2 aqui é M1 mais M2 menos 2 vezes M3, né? Então, qual a soma dos coeficientes que multiplicam as médias, quanto que dá? O número que multiplica a média aqui de M1 vale 1. O número que multiplica a média aqui de M2 também vale 1. 1 mais 1, 2. Mais o número que multiplica a média aqui de M3, esse número vale menos 2. Menos 2 somado com 2, isso dá 0. Portanto, eu posso dizer que C2 é um contraste de médias. Será que C2 é um contraste médio, mas tem interesse prático? É algum tipo de comparação prática para o pesquisador? Olha, perceba o seguinte, que M1 mais M2 versus M3, ou seja, uma composição de médias aqui versus uma média. Então, médias, né? Uma média aqui de duas médias versus uma outra média. Portanto, é uma comparação. Estou comparando o resultado médio de M1 e M2 versus a média, né, de M3. De fato, você pode pensar na hipótese H0 que C2, né, é igual a zero contra a hipótese alternativa de que C2 é diferente de zero. Então, se você tiver M1 mais M2 menos 2M3 igual a zero, na verdade, você está tendo que M1 mais M2, né, isso é igual a 2 vezes M3. Portanto, dividindo por 2 em ambos os lados da igualdade, nós temos que M1 mais M2 dividido por 2 é igual a M3. Ora, M1 e M2 somados, né, divididos por 2, é uma média de duas médias. Portanto, você está comparando uma média versus outra média. Ou seja, a composição de duas médias, né, a média da média de M1 e M2, né, versus a média M3. Então, isso é um contraste de médias, né? Na realidade, o contraste você está comparando média versus média. Então, o C2 é um contraste de médias, no qual nós estamos comparando que as médias de M1 e M2, né, versus a média M3. Tá? Agora, e C3? C3 vai ser um contraste? Vamos verificar. M1, né, menos M2 mais M3, daí a soma dos coeficientes vai dar quanto? Então, 1, né, mais menos 1, 0. Mais 1 dá 1. Então, 1 é diferente de 0, portanto, C3 não é um contraste de médias. Tá. Se o C3 não é um contraste de médias, logo ele também não denota nenhuma comparação de interesse. Né? Então, ele não significa nada para nós. Ele pode ser uma combinação linear de médias de tratamentos, mas ele não é um contraste. Se ele não é um contraste, né, ele não tem nenhum significado aí para nós do ponto de vista prático. Mas tem que tomar cuidado também que muitas vezes você tem contrastes, né, as combinações lineares constituem contraste de médias, cuja soma dos coeficientes é igual a zero. Porém, esse contraste que você criou pode ser que ele não tenha significado, né, do ponto de vista prático. Então, a ideia do pesquisador é criar contrastes e que esses contrastes que o pesquisador, o experimentador criar, eles possuam algum significado, ou eles têm um significado do ponto de vista prático. E o que é ter significado do ponto de vista prático? É porque eles denotam algum tipo de comparação de interesse para o pesquisador.
Bom, mas na prática, dificilmente a gente trabalha com os valores, né? A gente conhece os valores das médias populacionais, nos casos dos tratamentos que a gente está trabalhando. Então, ao invés da gente trabalhar com C, a gente trabalha com C circunflexo, né? O C com o chapeuzinho aí. Ele denota, então, que é o estimador do contraste C, tá? Basicamente, a gente tem que o estimador para o contraste médios vai ser dado por meio dessa mesma expressão que a gente já viu anteriormente, mas colocado um chapeuzinho aí no C, né, no M1, no M2 e assim por diante. M1, por exemplo, circunflexo, né, ele denota o valor da estimativa da média, né, do tratamento 1. O M2 circunflexo denota o valor estimado da média do tratamento 2 e assim por diante. Tá? Então é bastante simples e na prática a gente trabalha com os valores, né, as estimativas para os contrastes de interesse. Tá? Por que a gente faz isso? Porque muitas vezes é interessante fazer, né, os testes de hipótese. Para fazer teste de hipótese, a gente leva em consideração o valor estimado para um determinado contraste de interesse. Bom, vamos ver aí no caso agora um exemplo, né, no qual a gente quer obter as estimativas dos seguintes contrastes. Então, em um experimento, né, na cultura aqui do abacaxi, com 5 repetições, tá? As médias de produção dos frutos aí em toneladas por hectare foram as seguintes. Então, eu tenho abacaxi aqui, né, monocultivo, e assim por diante. Então, eu tenho os tratamentos 1, 2, 3 e 4. Tá? E aqui, esse ME aqui com um acento circunflexo denota o valor estimado, as médias estimadas lá para cada um dos tratamentos aqui desse meu experimento. Tá? Então, aqui 53,5 toneladas por hectare, 56,5 toneladas por hectare e assim por diante. Aí a questão é a seguinte, obtenha as estimativas dos seguintes contrastes, C1, né, C2 e C3. Ora, primeiramente, é importante, né, que você confira se C1, C2 e C3 de fato são contrastes. São contrastes? Bom, basicamente você pode pausar o vídeo e verificar, né? Ou rapidamente a gente verifica que a soma dos coeficientes é igual a zero. Então, C1 aqui, ó, M1 aqui é 1 e aqui é menos 1. Então, 1 com menos 1 deu 0. Então, C1 é um contraste de médias. Na verdade, eu estou comparando a média do tratamento 1 versus a média do tratamento 2. C2, mesma coisa, né, com duas médias, então também um contraste. Estou comparando tratamento 3 versus o tratamento 4. Agora já o C3, ele já vai denotar algo mais elaborado, que vai envolver aqui mais de duas médias de tratamento. Então eu tenho aqui M1 mais M2 menos M3 menos M4. Ora, se eu somar os coeficientes, vamos ver se isso aí dá zero, né? 1 mais 1, 2, né? Somado com menos 1, somado com menos 1, opa, então deu 0. Portanto, eu posso dizer que C3 ele é um contraste de médias. Aí eu pergunto para vocês, mas C3 denota que tipo de comparação? Ora, veja bem, eu tenho então os tratamentos, né, 1 e 2 versus os tratamentos 3 e 4, tá? Daí, se você tiver, por exemplo, na hipótese H0, considerar C3 igual a 0, contra a hipótese alternativa que ele é diferente de 0, aí a gente tem que M1 mais M2 menos M3 menos M4, isso é igual a 0. Em outras palavras, eu estou considerando que M1 mais M2, né, é igual a M3 mais M4. M1 mais M2 é uma média, então eu estou somando duas médias, né? M3 mais M4 também é uma são médias, eu estou somando as duas médias fazendo uma composição de médias. Logo, eu estou fazendo médias versus média, né? Estou comparando duas composições diferentes de médias aí, tá bom? Então, portanto, C3 é um contraste de médias, tá? Para nós obtermos as estimativas do contraste, então, basicamente, o contraste estimado, né, o C1, vai ser M1 circunflexo menos M2 circunflexo, né? Então, nesse caso aí, basta nós voltarmos aqui e verificarmos quanto que vale o valor do M1 aqui, né? O valor estimado da média de M1, 53,5. Qual é o valor do M2 aqui, né? Do tratamento 2 aqui, 56,5. Bom, aí eu posso então fazer M1 menos M2, as médias estimadas aí. Portanto, o nosso contraste aí, a estimativa para o contraste C1 vai ser 53,5 menos 56,5. Fazendo essa diferença, a gente encontra menos 3. Bom, o que esse menos 3 denota para nós? Está denotando que, em média, né,
a média do tratamento 1 é inferior, né, ou produz resultados inferior, né, à média do tratamento 2, tá? Bom, continuando, vamos ver agora o contraste, a estimativa do contraste C2. M3 circunflexo menos M4 circunflexo, estimados aí. Portanto, é só eu fazer a conta, né? 62 menos 60,4, que são os valores das médias estimadas para o tratamento 3 e o tratamento 4, respectivamente. Portanto, 62 menos 60,4, isso dá 1,6, né? Então, quer dizer, o tratamento aí 3, né, tem um resultado superior ao tratamento 4, tá? Claro que aí temos também para verificar e, último, a estimativa do contraste 3, né? Que é M1 estimado mais M2 estimado menos M3 estimado menos M4 estimado. É só eu substituir pelos valores das médias estimadas e, portanto, eu tenho 53,5 mais 56,5 menos 60, né? Menos 62, desculpa, menos 60,4. Portanto, isso aí dá menos 12,4. Ok? Então, é isso aí, pessoal, a nossa videoaula. Então, toda vez que você for trabalhar com contraste, a ideia é, primeiro, você verificar se de fato aquilo é um contraste, né? E se ele tem se ele é uma comparação de interesse do ponto de vista prático. Até mais!